Inicio aqui colocando que está em debate na CCJ, aqui do nosso Senado, o projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados, o PLC 07 de 2016. Projeto de lei esse que é de autoria do deputado Sérgio Vidigal, que dispõe sobre o direito da vítima de violência doméstica de ter atendimento policial e pericial de forma rápida, especializada e eficaz. O mérito desse projeto, senhor presidente, já temos dito aqui, ele é louvável, porém, não há consenso quanto ao artigo 12b, que trata de medidas protetivas a serem tomadas pela autoridade policial. A fim, portanto, de buscar um entendimento sobre este artigo, eu propus, inclusive, esta semana, juntamente com as senadoras Vanessa Graziotin e Ângela Portela, que o projeto também seja debatido na Comissão de Direitos Humanos. Portanto, quero nesse momento aqui destacar um artigo escrito pela ex-ministra das Mulheres, Eleonora Menicus. Eleonora, professora, repito, ex-ministra das Mulheres, que eu considero como uma das pessoas com maior competência para falar sobre este tema, uma vez que ela foi gestora, uma gestora que deu uma contribuição muito importante quando fez avançar a implementação da Lei Maria da Penha em nosso país durante o governo da presidenta Dilma. No artigo, senhor presidente, a professora Eleonora Menicurso faz um relato histórico de como foi o processo coletivo de construção da Lei Maria da Penha até a sua aprovação por este Congresso Nacional em 2006. Nesse artigo, ela faz esse relato para dizer o porquê não concorda com parte do PLC de 7 de 2016, que é o projeto de lei em discussão na CCJ. Portanto, com o intuito de contribuir para com este debate, senadora Simone, quero dar conhecimento ao artigo. Repito que a professora Eleonora Menicurso, ex-ministra das Mulheres, enfim, divulgou acerca do PLC 07, que trata das medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. O artigo é intitulado Alteração na Lei Maria da Penha, 2 pontos, um retrocesso no marco legal para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma década da Lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso Nacional em 2006 e sancionada pelo presidente Lula, implantada em todo o território nacional pela presidenta Dilma. Lei que consolidou-se como um dos mais importantes paradigmas jurídicos para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Como afirma Campos, 2016, abre aspas, é obrigatório lembrar que a Lei Maria da Penha é fruto de uma proposta de um consórcio nacional de ONGs feministas, entre parênteses, Temes, Cladem, Cepia, Cefêmia e Advocacia, fecha parênteses, e do movimento de mulheres, com apoio de juristas aliados da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República e de parlamentares feministas e não feministas comprometidas com as lutas das mulheres. Fecha aspas. Foram 2 anos de discussão para o consenso até a sanção presidencial. No artigo 8º, a lei é clara em sua diretriz para implantação. Ou seja, criar entre os entes federados, municípios, estados e União, parcerias com todos os atores envolvidos necessariamente no enfrentamento à violência contra a mulher. Judiciário, especializado, Ministério Público, Segurança Pública, Defensoria, serviços de apoio psicossocial e de emprego e renda, criando dessa maneira uma rede de serviços com atribuições definidas para cada ente federado e para os poderes igualmente envolvidos. A primeira proposta
foi no governo do presidente Lula, com a criação do Pacto para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher, onde todos os estados assinaram. E a segunda, já no governo da presidenta Dilma, para obter mais resolutividade nas demandas das mulheres, criou-se o programa Mulher Viver Sem Violência, com 6 ações, entre elas a construção de uma casa da mulher brasileira em cada capital dos 27 estados da federação. Paradigma da integralidade de todos os serviços elencados no mesmo espaço físico, respeitando as atribuições de cada serviço determinado pela Lei Maria da Penha. A proposta de alteração da lei pelo PLC 2116, de autoria do deputado Sérgio Vidigal, constitui um grande retrocesso e muito preocupa as mulheres. E é aqui que ela agora passa exatamente a elencar, as divergências que ela tem com a proposta. Ela vai e coloca, primeiro, a lei tem uma legitimidade social por todo o processo de construção pelo qual passou, e alterá-la, sem incluir na discussão os movimentos de mulheres e feministas, bem como os outros poderes envolvidos, é desrespeitar a participação democrática. Segundo, a história política, a história das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e o relatório importantíssimo do longo e frutífero processo da CPMI da violência, liderado pela deputada Jo Moraes e pela então senadora Ana Rita, demonstram a calamitosa situação em que se encontram as delegacias de defesa das mulheres em nosso país, completamente abandonadas e sem profissionais suficientes para o atendimento eficaz e célere das mulheres que ali chegam. Não funcionam 24 horas por dia, nem tampouco nos finais de semana e feriado, reivindicação secular das mulheres e exigência da Lei Maria da Penha. Como hoje, essas eminentes delegadas, pergunta Eleonora, solicita alteração incluindo a expedição da medida protetiva sem a consideração do juiz especializado, a função das delegacias é acolher respeitosamente as mulheres, não a julgando, além de sua função precípua, que é a investigativa. Retirar a atribuição de um poder quando se sabe que não será cumprida é mais uma violência para as mulheres. Este, diz a professora Eleonora Menicucci, é o ponto central de nossa discordância, no que concerne à terceira alteração, que é a inclusão do artigo 12b, que pretende conceder à autoridade policial a atribuição para a concessão de medidas protetivas de urgência, prerrogativa do Poder Judiciário, conforme a Lei Maria da Penha. É um obstáculo de natureza constitucional que nos parece intransponível. Outro argumento é a exagerada ampliação do poder policial, Fátima, cujos profissionais, só que eu cumprimente os alunos que estão em sua maioria, são despreparados, além dos obstáculos estruturais. Quero só cumprimentar os estudantes do ensino fundamental da Escola Classe Alto Interlagos, Brasília. Sejam bem-vindos, meninada. Uma salva de palmas a vocês aí, viu? Senadora Fátima Bezerra na tribuna. Nosso abraço também. As duas outras alterações propostas, com a inclusão do artigo B, do artigo 10º, aliás, A e 12, buscam corrigir deficiências estruturais e de preparo à capacitação dos e das profissionais, com a preservação dos direitos humanos das mulheres e a garantia de funcionamento 24 horas por dia e a criação de núcleos de atendimento de feminicídio no âmbito das delegacias de defesa das mulheres, o que também amplia suas competências. No entanto, é bom lembrar que o relatório de 2013 da CPMI da violência já apontava tais deficiências e propunha maior investimento financeiro e humano pelos estados, já que as delegacias de defesa das mulheres são de competência dos estados. Vamos aos fatos. Vamos aos fatos, diz ainda a professora Eleonora Menicucci aqui no artigo.
A proposta não é nova e já foi rejeitada pela referida CPMI, quando apresentada pelas e pelos delegados. Ela se refere à proposta aqui de alteração da Lei Maria da Penha. Tal proposta não foi acolhida pela então relatora por ferir a constitucionalidade do Poder Judiciário, uma vez que retirava tal atribuição de sua jurisdição. Se o grande mérito da Lei Maria da Penha foi instituir a medida protetiva de urgência repito, senhor presidente, se o grande mérito da Lei Maria da Penha foi instituir a medida protetiva de urgência, o do Executivo foi integrar no mesmo espaço físico todos os serviços, buscando agilidade, eficácia e o rompimento da via crucis da mulher em busca de atendimento. A proposta de alteração, portanto, da Lei Maria da Penha, além de subverter a própria Lei Maria da Penha, segundo a professora Eleonora Menicucci, transforma a polícia em superpolícia com superpoderes, reforçando o Estado penal e recolocando o enfrentamento à violência contra as mulheres apenas como casos de polícia, o que não resolveu e continua não resolvendo. Ao contrário, a Lei Maria da Penha veio para garantir os direitos humanos das mulheres e acabar com os julgamentos reiteradamente feitos na maioria dos atendimentos policiais. Se a alteração for aprovada, quem entregará as intimações para as vítimas? Como ficam os inúmeros inquéritos policiais, bem como todas as demais atribuições investigativas das delegacias de defesa das mulheres? Necessário lembrar que as delegacias de defesa das mulheres não possuem atribuição constitucional e nem estão aparelhadas para tal. As delegacias de defesa das mulheres padecem de recursos humanos, financeiros e materiais. Para terminar, diz a professora Eleonora, reforço que mudar a Lei Maria da Penha exige responsabilidade com a sociedade e, sobretudo, com as mulheres, não podendo ser feita a toque de caixa, sem discussão ampla e uma profunda análise que envolva todos os sujeitos interessados. Se assim o for, é sem dúvida algum casuísmo que nós não podemos aceitar. Nossa posição, diz ela, não é de maneira alguma desconsiderar o comprometido trabalho que as delegadas vêm realizando, pois as conheço e respeito e sei o quanto querem de volta, o quanto querem de melhor para as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Repito, diz aqui a professora Eleonora, nossa posição não é de maneira alguma desconsiderar o comprometido trabalho que as delegadas vêm realizando, pois as conheço e respeito e sei o quanto querem de melhor para as mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. O que foco é que as mudanças devem ser bem discutidas, bem como suas repercussões avaliadas. Para quê? Mudar uma lei que é uma das poucas que está dando certo com eficácia no combate à violência contra as mulheres? Pergunta Eleonora. Mudar uma lei? Acrescenta ela, só quando o processo de implantação mostra a sua ineficiência, o que não me parece ser o caso da Lei Maria da Penha, ao contrário. Ouvir os e as envolvidas é fundamental. Lembro que os juízes especializados são contra tal mudança e seguramente não é por motivo corporativo, e sim pelas competências de cada poder envolvido. Esse é o artigo da professora Eleonora Menicucci. Concedo a parte à senadora Simone, trago ao conhecimento dessa casa, porque o tema está em debate. Senadora Simone, sem dúvida, concedo a parte à Vossa Excelência. Eu parabenizo Vossa Excelência por trazer à tribuna do plenário uma questão tão importante e relevante como esta e passar para quem está nos ouvindo que não só um processo de impeachment tramita nesta casa. Nós continuamos trabalhando nas comissões e são nas comissões que os conflitos aparecem, as divergências e surgem realmente os problemas que precisam ser resolvidos depois
depois aqui no plenário desta Casa. Vossa Excelência tem razão quando diz que um projeto que foi aprovado pela Câmara de Deputados, que altera a Lei Maria da Penha, diga-se de passagem, uma lei que talvez seja uma das mais modernas do mundo no que se refere à proteção da mulher vítima de violência, uma lei que ainda precisa muito para ser implementada, mas que permitiu nesses últimos 10 anos inúmeras ações e políticas públicas para a sua implementação, uma lei ainda dentro desse parênteses, que não apenas tem medidas de prevenção, mas de assistência e de punição ao agressor, aquele que comete a violência, não só doméstica, mas qualquer tipo de violência contra a mulher. É importante dizer que esse projeto está sendo alterado nesta Casa. Fechando este parêntese, nós não imaginávamos, né, senadora Fátima, que um projeto dessa envergadura pudesse trazer tanta polêmica. E porque está dividindo as opiniões, não só fora, como também dentro dos parlamentares. Porque aqui são duas as questões a serem analisadas. Primeiro, e é por isso que está na CCJ, analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta alteração. Nesse aspecto, principalmente no artigo 12b, eu particularmente, e é uma opinião muito própria, não falo como presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, portanto, não falo em nome das 27 deputadas, nem das 10 senadoras que fazem parte da comissão, mas como senadora e um pouco do conhecimento jurídico que tenho, eu até nem vejo inconstitucionalidade. Eu não vejo inconstitucionalidade em se permitir à autoridade policial que vá, em casos de risco à integridade física ou mental dessa mulher, às vezes risco de vida, ou melhor, de morte, que a autoridade policial, especialmente a delegada, de preferência uma mulher, possa garantir em 24 horas, determinar uma medida cautelar ou preventiva e levar nesse prazo, que é o que a lei diz, ao promotor, ao conhecimento, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Esta é uma questão. Por quê? Porque aí nós não estamos dando um poder jurisdicional, que é o específico do judiciário, ao delegado. Nós estamos dando um poder administrativo. Isso é uma coisa. Agora, a questão é maior. E aí vem a fala da ministra Leonora, que eu tenho o maior respeito, e quando ela fala, eu penso duas vezes antes de me posicionar de forma diversa. A questão é de mérito. A questão é, esta alteração vem ao encontro do interesse da mulher, vai vir para beneficiar essa mulher vítima da violência ou não. Em caso de dúvida, temos que realmente repensar se está correto ou não o projeto que foi encaminhado e que foi aprovado, que até parece por unanimidade, pela Câmara de Deputados. Portanto, é no mérito que eu acho que nós temos que nos debruçar. Nem digo tanto em relação a ter que ouvir mais entidades, porque todas elas já se manifestaram, fizemos audiência pública, presidente Paim. A única coisa é verificar, no caso concreto, ali no dia a dia, ouvindo as delegadas, ouvindo os promotores, ouvindo os juízes novamente, né, se essa alteração vem atender a mulher vítima de violência. E aí eu só concluo, senadora Fátima, deixando justamente essa indagação, não estou aqui me posicionando. Em relação à constitucionalidade, eu não vejo aí nenhuma inconstitucionalidade. A questão é se devemos ou não aprovar essa alteração. E essa alteração, ela tem que ser vista agora, e aí é uma posição muito pessoal minha, não pelo lado do agressor, mas pelo lado da vítima, né? Vamos deixar de ter esse olhar sempre do lado do agressor, de direitos deles, e vamos pensar na mulher vítima de violência. A cada 1 minuto, 4 mulheres é agredida e violentada neste país. 1/4 das mulheres brasileiras sofre ou sofrerá algum tipo de violência física durante a sua vida, jovem ou adulta. E mais grave que isso, são os crimes mais bárbaros contra a mulher, que são os crimes de estupro. Agora, numa modalidade ainda com maiores requintes de crueldade, que são agora os estupros coletivos, que nós começamos a ver, que não é um caso isolado aqui ou ali, mas passa a ser uma constante na vida da mulher brasileira. Então, concluindo, senadora Fátima, eu entendo que nós podemos fazer alguma alteração nesse projeto já na CCJ, porque entendo que a CCJ não é o fórum competente nem ideal para analisar, porque ali é constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aprovamos ou não esse projeto lá, mas uma vez tendo alteração, esse projeto volta para a Câmara para que lá possa ele possa ser novamente elaborado e, quem sabe, ouvindo, inclusive, através
através de outras audiências públicas, a sociedade civil, as entidades interessadas. Eu só quero deixar registrado que a minha preocupação é que nós temos que tirar esse projeto da CCJ, de uma forma ou de outra, aprovando ou não, considerando constitucional ou não, para que no momento e no fórum competente ele seja analisado, porque senão esse projeto vai ficar na CCJ e nós vamos ficar tentando discutir uma questão que não é de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas muito bem colocado pela ministra, é de mérito. Parabéns aí pela fala e obrigada, desculpa pelo tempo que tomei do pronunciamento de Vossa Excelência. Imagina, senadora Simone, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, a parte que e muito contribui aqui para o debate. Lembrando, inclusive, que Vossa Excelência hoje está à frente, é presidente da Comissão Especial Mista de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, é muito importante a participação de Vossa Excelência nesse debate. E quero dizer que concordo com Vossa Excelência quando aqui coloca que o debate a ser feito sobre o projeto de lei não pode ser somente pela ótica da constitucionalidade, se ele é constitucional ou não. Esse debate tem que ser feito pela ótica do mérito. Por isso que nós apresentamos um requerimento que já está aqui, já foi, enfim, protocolado junto à mesa aqui da nossa casa, requerimento esse onde a gente solicita, senador Paim, que este projeto passe também pela Comissão de Direitos Humanos, porque na medida em que nós temos clareza, né, que um projeto dessa magnitude não pode ser discutido à luz apenas dos seus aspectos de natureza constitucional, portanto, tem que ser discutido o mérito e nada mais adequado do que um projeto que trata da questão do enfrentamento, né, do combate à violência contra as mulheres ser exatamente debatido aonde? Na Comissão de Direitos Humanos. Já apresentamos o requerimento, esperamos que o plenário da nossa casa acolha esse nosso requerimento para que ele vá à Comissão de Direitos Humanos. Por quê? Para que a gente possa exatamente aqui aprofundar o debate. Uma lei uma proposta de lei como esta, que visa alterar uma lei que este ano completa 10 anos, que é a Lei Maria da Penha, que sem dúvida nenhuma se constitui em um dos marcos mais avançados do ponto de vista do enfrentamento à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela está inserida, né, enquanto marco civilizatório, pelo que ela tem proporcionado, de um lado, de trazer esse debate, de trazer esse tema, né, para debate com a sociedade, pela visibilidade que o tema da violência contra as mulheres passou a ter, senador Eumano, com o instrumento da Lei Maria da Penha, e depois pela sua própria efetividade, em que pese ela não está ainda, digamos, implementada integralmente a Lei Maria da Penha. Mas o que eu quero dizer é que uma lei dessa, que foi fruto de um amplo e intenso debate, é importante aqui destacar o que diz o artigo da professora Eleonora Menicucci. Só de entidades, foram 80 entidades, o chamado consórcio, Cefêmea, Cladem, Cepia, foram mais de 80 entidades que se dedicaram, que se debruçaram na feitura exatamente dessa lei. Portanto, qualquer alteração à Lei Maria da Penha, ela obrigatoriamente tem que passar também por um amplo, sério e profundo debate. Uma proposta de alteração como essa Lei Maria da Penha, ela jamais pode ser aprovada no calor da emoção, jamais.
Até porque isso, ao invés de significar um passo a mais na luta, no combate à violência contra as mulheres, pode significar exatamente um passo atrás. Por isso que eu quero aqui, terminando, dizendo que as considerações que a ex-ministra da Secretaria de Mulheres do governo da presidenta Dilma, repito, pesquisadora da CNPq, professora da Universidade de São Paulo e, sobretudo, a senadora Rose tem que pegar o voo às 4h. Senadora Simone nos pediu uma parte, senadora Rose, e a parte dela foi muito importante, mas eu concluí, porque sei que Vossa Excelência, inclusive, está inscrita. Mas eu quero, portanto, só para concluir, senhor presidente, aqui destacar a importante contribuição do artigo da professora Eleonora ao debate em tela, pela legitimidade que ela tem. Ex-ministra das Mulheres, professora, pesquisadora e, sobretudo, militante, né, na área em defesa dos direitos humanos e em defesa dos direitos das mulheres. Portanto, acredito que os argumentos apresentados aqui pela professora Eleonora, nesse artigo, têm legitimidade suficiente para contribuir com o debate em curso na nossa casa, para que, repito, a gente não venha aprovar uma lei no calor da emoção, sem ouvir e discutir com todas as partes interessadas, em especial as mulheres, para que, repito, não cometamos o erro de achar que, ao invés de avançar, a gente possa estar dando exatamente um passo atrás. Até porque, termino mesmo dizendo que eu não tenho nenhuma dúvida que o que nos une a todos e todas, das delegadas, as defensoras, as promotoras, as militantes, as mulheres em geral, o que nos une é a causa da gente avançar cada vez mais no que diz respeito ao combate a essa chaga que é a violência contra as mulheres. Inclusive, cobrando do Estado brasileiro, dos municípios, aos estados e ao governo federal, o cumprimento integral da Lei Maria da Penha.